Quando a gente fala de compras públicas no Corpo de Bombeiros, estamos falando de ferramentas que salvam vidas. E para garantir que a gente tenha o melhor pelo preço justo, dois documentos são a base de tudo: o termo de referência e a pesquisa de preços. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como o CBMGO usa essas ferramentas para que cada centavo seja investido da forma certa e nossas equipes tenham o que precisam para cumprir a missão. E qual vai ser o nosso roteiro? A gente começa entendendo o que acontece logo depois que uma necessidade é identificada. Depois, vamos dissecar o termo de referência que a gente chama de DNA da compra e ver como evitar as principais armadilhas. Daí partimos para a arte da pesquisa de preços e, para fechar, vamos juntar tudo isso para garantir contratações de sucesso. Vamos lá! Então, tudo parte de uma necessidade, certo? O primeiro passo é o estudo técnico preliminar, o ETP. É ele que diz: olha, nosso problema é esse e a melhor solução é essa aqui. Mas e aí? Como a gente pega essa ideia de solução e transforma em algo que o mercado pode de fato nos entregar? É exatamente nesse ponto que o termo de referência e a pesquisa de preços entram em campo. Essa é a pergunta que vale ouro, porque veja bem, o ETP nos dá o quê? Mas é o como que vai definir se a compra vai ser um sucesso ou uma tremenda dor de cabeça. Como é que a gente garante que o fornecedor vai entender nos mínimos detalhes o que a gente precisa? E claro, como ter certeza de que o preço pago é justo? É isso que vamos responder. Vamos começar com a estrela do processo, o termo de referência, ou o bom e velho TR. E já vou logo avisando: se você acha que TR é só mais um formulário para preencher, esquece. Pense nele como o verdadeiro roteiro da contratação, o mapa do tesouro que vai guiar cada passo, do início ao fim. A melhor forma de pensar no TR é como o DNA da compra. É sério, assim como o nosso DNA carrega toda a informação genética que nos define, o TR tem que ter cada mínimo detalhe do que a gente precisa. Se a informação no TR estiver certinha, o resultado vai ser perfeito. Agora, se tiver uma falha ali, tudo o resto pode desandar. O ponto de partida de tudo é a definição do objeto. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas é aqui que mora o perigo e onde muitos erros acontecem. Um bom TR tem que responder de cara a 4 perguntas simples. O que exatamente a gente vai comprar? Qual a quantidade? Por quanto tempo vai durar esse contrato? E como isso vai ser entregue? Vamos para um exemplo prático. Imagina pedir só rádios. É pedir para dar errado. Agora, olha a diferença de um TR bem feito. 50 rádios comunicadores portáteis digitais compatíveis com VHF e UHF com contrato de 12 meses para entrega imediata. A diferença entre um rádio que funciona na ocorrência e um peso de papel está nesse nível de detalhe. Mas um TR de verdade vai muito além disso. Pense que ele se apoia em 3 pilares. O primeiro é a fundamentação, que é basicamente o porquê daquela compra, linkando lá com o problema que o ETP apontou. O segundo é a descrição da solução com todos os detalhes técnicos. E o terceiro são os requisitos, as regras do jogo, como garantias, sustentabilidade e por aí vai. E dentro desses requisitos, tem um ponto que sempre gera debate. Pode indicar a marca? A regra geral é não, para não limitar a competição. Mas existem exceções e elas precisam ser inteligentes. Por exemplo, quando o CBMGO precisa comprar peças para o nosso equipamento de desencarceramento, que é da Walmatrol, a gente especifica a marca. Isso não é direcionar, é garantir compatibilidade, segurança e padronização. Faz todo sentido. Para fechar o TR com chave de ouro, a gente precisa amarrar as últimas pontas. Como o serviço vai ser executado, quem vai fiscalizar o contrato, como e quando vamos pagar. Com tudo isso definido, a gente estabelece como o fornecedor vai ser escolhido e, finalmente, qual o valor estimado da contratação. É um ciclo completo, sem deixar brecha para dúvida. Então, só para não restar nenhuma dúvida e deixar tudo bem claro, ETP e TR não são a mesma coisa. Pensa assim, o ETP é como um médico que faz o diagnóstico e aponta o remédio. Já o TR é a receita médica, super detalhada, com a dosagem certa, os horários, tudo explicadinho para o tratamento funcionar perfeitamente. Bom, agora que a gente já sabe montar um TR robusto, vamos dar uma olhada no lado sombrio da força. Os erros que podem botar tudo a perder. E olha, um TR mal feito não é só um problema burocrático, não. Ele pode comprometer a segurança e a eficiência da nossa tropa em campo. Vamos encarar o que eu chamo de galeria dos vilões de um TR. Descrição vaga: você corre o risco de receber um equipamento que não serve para nada. O famoso copia e cola de outro processo é a receita para comprar tecnologia velha com dinheiro novo. Cada um desses erros é uma bomba relógio que pode custar muito caro.
A boa notícia é que, para cada um desses problemas, existe uma solução inteligente. Em vez de simplesmente indicar uma marca, a gente pode usar marca X ou similar, como fazemos com as mangueiras Galante, para dar um padrão de qualidade. Em vez de confiar só no papel, podemos pedir amostras de luvas e testar na prática. O segredo não é limitar, é especificar com inteligência. E aqui vai talvez a lição mais importante de todas. O TR não pode ser feito por uma pessoa só, trancada numa sala. Essa parceria entre a área de compras e quem está lá na ponta, na ocorrência, é fundamental. A experiência de quem usa o equipamento no dia a dia é o que transforma um simples papel em uma ferramenta estratégica de verdade. Certo. Nosso TR está perfeito, à prova de falhas, a gente sabe exatamente o que comprar. Agora, vem a outra grande questão. Quanto a gente deve pagar por isso? Chegou a hora de falar do segundo pilar de uma boa contratação. A pesquisa de preços, a grande guardiã do dinheiro público. A primeira coisa é, esquece aquela ideia antiga dos 3 orçamentos. A abordagem moderna e muito mais segura é o que a gente chama de cesta de preços. A lógica é simples. Em vez de contar com pouquíssimas fontes, a gente vai buscar preços em vários lugares diferentes. Assim, a gente monta um valor de referência muito mais sólido, justo e defensável. Mas atenção, porque não é sair pesquisando de qualquer jeito. Existe uma hierarquia, uma ordem de prioridade. A fonte número 1 são sempre os dados públicos, como os do Portal Nacional de Contratações, o PNCP. Por quê? Porque ali a gente vê o que outras instituições públicas já pagaram. Só depois de esgotar essas fontes é que a gente parte para a pesquisa direta com fornecedores. Anota aí esse número. 3. 3 é um número mágico. É o mínimo de preços válidos que a gente precisa ter na nossa cesta para calcular um valor de referência confiável. Ah, mas pode ter menos? Até pode, mas a justificativa para isso tem que ser muito, mas muito boa e bem documentada. Ok, coletamos os preços. Acabou o trabalho. Que nada. Agora começa a parte mais inteligente do processo, que é a análise crítica. Não adianta só ter um monte de números. A gente precisa saber o que fazer com eles, identificar o que não faz sentido e descartar os valores que podem bagunçar toda a nossa média. E para bens e serviços comuns tem uma regra de ouro que ajuda demais, a regra dos 50%. Funciona assim: um preço que está mais de 50% acima da média dos outros provavelmente é excessivo. E o contrário também vale. Um preço mais de 50% abaixo da média tem grandes chances de ser inexequível, ou seja, tão baixo que a empresa não vai conseguir entregar. Esses extremos a gente tira da conta. E claro, assim como no TR, a pesquisa de preços tem suas próprias cascas de banana. Deixar de usar as fontes principais, usar menos de 3 cotações sem uma boa justificativa, pegar uma pesquisa velha, tudo isso são erros que deixam nosso processo frágil e podem nos levar a fazer um péssimo negócio. E assim a gente chega ao final da nossa jornada. O que ficou claro é que um termo de referência detalhado, que funciona como um verdadeiro DNA, e uma pesquisa de preços criteriosa não são só burocracia. São, na verdade, os 2 pilares que sustentam uma contratação pública de sucesso no CBMGO. No fim das contas, dominar esses 2 instrumentos vai muito além de seguir a lei. Um TR preciso e uma pesquisa de preços justa significam que o bombeiro, lá na ponta, vai ter o melhor equipamento pelo melhor preço. É o trabalho administrativo que impacta diretamente nossa capacidade de salvar vidas. E a pergunta que fica é: os nossos processos estão de fato prontos para essa missão?